A paz de Cristo, queridos, com alegria e com satisfação, mais uma vez nós estamos aqui para trazer aos professores e alunos da EBD subsídios da Palavra de Deus. Nós estamos estudando, neste segundo trimestre de 2018, valores cristãos, enfrentando as questões morais de nosso tempo. E nós estamos hoje aqui para a lição de número 4, ética cristã e aborto. Se você está chegando agora ao nosso canal, seja muito bem-vindo, inscreva-se nesse canal e ajude-nos a espalhar a palavra de Deus, divulgando os nossos vídeos nas suas redes sociais. Se você ainda não conhece o canal do Professor Juninho, lá nós temos aulas para jovens, juvenis e adolescentes. Eu deixo o link na descrição do nosso vídeo. Também na descrição do nosso vídeo eu coloco ali o link do blog Auxílio ao Aluno EBD para você ter muitos subsídios e preparar a sua aula. Tema polêmico, como todos os temas desta lição: ética cristã e aborto. O nosso texto áureo está no Salmo de número 139, o verso 16, que diz: Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. A verdade prática, o Senhor Deus é quem concede a vida. Portanto, o direito de nascer e de viver não pode ser violado pelas ideologias humanas. O texto bíblico, a leitura bíblica em classe desta lição de número 4, está no Salmo 139, os versículos 1 ao 18. Algo importante que você deve ter em mente para desenvolver esta aula, olha, eu quero dizer que esta lição ela está muito bem comentada pelo pastor Douglas Batista, não somente esta, como todas as lições deste trimestre e também o livro. Então são lições que você tem aí um subsídio muito bom na sua revista para que você venha explorar. Mas para iniciar este debate, essa discussão em sala de aula, é importante você começar lá pelo início da Bíblia Sagrada, em Gênesis capítulo 2, eu vou ler aqui, o versículo de número 7, que diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou às suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui neste texto de Gênesis capítulo 2, versículo 7, nós vemos a formação do homem através do Senhor Deus. Portanto, quem deu a vida ao homem, segundo a Bíblia Sagrada, e ela é a verdade plena e absoluta, foi o Senhor Deus. Sendo Ele o doador da vida, somente Ele tem o poder de tirar a vida. Portanto, Deus é o autor da vida, conforme Gênesis capítulo 2 e versículo 7. Deus também tem o poder sobre a vida e é Ele que tem o poder sobre a morte. Nenhum homem teria, a partir deste momento, o direito de tirar a vida. O que nós vemos quando nós folheamos a nossa Bíblia um pouco além, em Gênesis capítulo 4, nós vemos Caim matando o seu irmão Abel, o primeiro
homicídio da Bíblia Sagrada, registrado na Bíblia Sagrada, e em Gênesis 4, versículo 11, eu leio o seguinte: e agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Deus falando com Caim, que a partir de agora a terra seria maldita. Quando a terra recebe o sangue, ao invés de receber a semente, ela torna-se improdutiva. Deus estava amaldiçoando a terra por causa de Caim, por causa do homem, porque a partir dali os homens viriam e eles matariam uns aos outros. A terra precisava receber semente, não poderia receber sangue. Só Deus tem o direito de tirar a vida. Então por isso que Deus fala a Caim que a terra seria maldita, porque a terra recebeu sangue. Então ela se tornaria improdutiva. Olha, mas aqui está falando de um ser humano adulto. Abel era adulto. Alguém pode questionar. Olha, a diferença entre um adulto e um feto é só o tempo de nutrição. O adulto pode ter 30, 40, 50 anos, ou mais, e o feto ele pode ter algumas semanas, é contado em semanas. É a única diferença. Ambos são vida. Foi Deus que deu a vida, então só Ele tem o poder de tirar. Também, para você fundamentar a sua aula, um texto que está citado na sua lição, e você precisa ler ele, é 1 Samuel, capítulo de número 2, o versículo 6, que diz: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer à sepultura e faz tornar a subir dela. Este versículo aqui, ele pode fundamentar a sua aula, que só Deus é o que tira a vida e o que dá a vida, o que faz descer a sepultura e que também tem poder para fazer subir da sepultura. Então, com esses textos, você pode iniciar a sua aula. Mas é claro que nós temos outros textos para trabalhar aí nesta lição a respeito do aborto. Antes de continuar, é importante você olhar para o primeiro tópico da sua lição e definir o que é aborto. No primeiro tópico, nós temos ali o primeiro subtópico, o conceito geral de aborto. A palavra aborto é formada por dois vocábulos latinos, ab, privação, e ortus, nascimento, que juntos significam privação do nascimento. O substantivo aborto é derivado do verbo latino falecer ou sumir. Assim, conceitualmente, o aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. Então, esta é a definição básica de aborto que está aí na sua revista. Então, com isso, há necessidade de se definir do que é que nós estamos falando. Então, a grande questão hoje em debate é: aborto é direito da mulher, como defende alguns grupos políticos que já entraram com um pedido na justiça para que seja descriminalizado o aborto? Aborto é direito da mulher ou é um crime contra a vida? Porque você não pode tirar uma vida em prol de outro, ou seja, matar alguém dizendo que é direito do outro. Isso não pode acontecer, e é isto que esses grupos tentam colocar. Então a pergunta que fica é: aborto é direito da mulher ou é um crime contra a vida de alguém indefeso que não tem nenhuma condição de se defender? Bem, vamos ver o que a palavra de Deus diz em um texto citado na nossa lição, no terceiro subtópico do primeiro tópico, é Êxodo,
21 e os versículos 22 e 23. Agora presta atenção. O próprio comentarista, pastor Douglas Batista, ele fala a respeito deste texto no livro de apoio. Então, ele diz lá sobre a deficiência da tradução de Almeida, porque muitos apologistas ao aborto, eles usam este mesmo texto para fazer a apologia ao aborto, dizendo que o texto está dizendo que se a criança morrer e não houver nenhum dano, então fica por isso mesmo. Não é isto que diz o texto. Então, para nós entendermos melhor o que diz esse texto, o próprio pastor Douglas cita no livro a Bíblia NVI, a Nova Versão Internacional, e eu vou ler esse texto de Êxodo, capítulo 21, versículos 22 e 23, na NVI, Nova Versão Internacional, que diz: se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e ela der à luz prematuramente. Aqui tem uma nota no rodapé com relação a essa tradução, que diz assim: no hebraico está dizendo e a criança sair. Então o texto diz: se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação dos juízes. Versículo 23. Mas, se houver danos graves, o que seria danos graves? A morte da criança. A pena será vida por vida. Aqui a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Então, esta é a tradução correta. Então, se você for aplicar esse texto aí na sua aula, utilize-se da versão da NVI, Nova Versão Internacional, que ela traduz o texto corretamente e fica bem mais fácil de você entender. Muito bem, mas nós temos outros textos na Bíblia que deixam claro que não se deve tirar a vida de alguém que não tem como se defender. E também esses textos deixam claro que a criança, ainda no ventre da mãe, já é uma vida. Vamos para Lucas. Quero ler um texto que está em Lucas, no capítulo 1. Esse texto ele está falando a respeito de João Batista. E é algo que você precisa parar e você vai entender a profundidade deste versículo. Lucas 1:41 diz assim: e aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. A criancinha aqui é João Batista, ainda no ventre. Então você pode ver que uma criança que ainda não nasceu, ela já é uma vida. Portanto, tirar esta vida é crime. Tirar esta vida é homicídio, é um assassinato. Não se pode tirar a vida de alguém indefeso. Outro texto que nós podemos também colocar nesta pré-aula é Lucas, ou melhor, Jeremias. Já lemos Lucas 1:41, Jeremias capítulo 1, versículo 5, que é citado na nossa revista, quando o Senhor fala ao profeta: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Antes que saísse da madre, te santifiquei. Como pode alguém dizer que ainda não é uma vida, que não é crime matar uma criança que está no ventre? Então é só você pegar esses textos e comparar. É só você comparar o que diz a sociedade hoje, que faz apologia ao aborto, com o que a Bíblia diz, e nós vamos ver
quem está com a razão, a Bíblia é a verdade, pois ela é a palavra de Deus. E tomando por base também o Salmo 139, o versículo 16, que é o nosso texto áureo, ele diz: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Se você voltar para o versículo 13, diz: pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Versículo 15, os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado. É claro que o Salmo está falando da grandeza do Senhor Jeová, e também é um salmo que é aplicado ao Messias, mas nós podemos ver a grandeza de Deus ainda na formação do ser. Então é uma aberração que se tenta hoje, aí a mídia dando apoio a esses grupos que fazem apologia ao aborto, e é interessante como eles valorizam a mulher e ninguém fala da criança. A criança é como se não existisse, não fosse uma vida. E um fato importante que nós temos que falar aqui é que o feto ou o embrião não é extensão do corpo da mulher. Até num julgamento que teve no STF sobre um caso específico, o ministro, o relator, ele se expressou de uma maneira como se o feto fosse uma extensão do corpo da mulher, e isto é algo que, é claro, a ciência não pode confirmar, porque não existe isso. Então, há alguns casos em que a lei brasileira permite o aborto. Antes de falar disso, é importante você lembrar e olhar também para a sua revista ou para o livro de apoio e lembrar que no Código de Hammurabi não se tinha aborto. O aborto era criminalizado, não se permitia nenhuma espécie de aborto. Igualmente no Código de Napoleão e também no Brasil Império. É claro que o Brasil Imperial tinha uma constituição que proibia qualquer tipo de aborto. Hoje se permite apenas nos casos de risco de morte à mulher, estupro e anencefalia. Então é algo que nós podemos ver que já existe uma brecha para a legalização do aborto em nosso país. Então, 3 casos em que se permite o aborto aqui no Brasil. O primeiro caso, que está aí no nosso terceiro tópico, é o aborto de anencéfalo. Aquela criança que provavelmente terá uma deficiência, ou seja, uma má formação rara do tubo neural. Agora, é muito interessante nós legalizarmos, o aborto deste tipo de criança, sendo que nós falamos muito em inclusão de pessoas com deficiência física. E a pergunta que eu faço é: como podemos falar da inclusão de pessoas com deficiência física e apoiar esse tipo de aborto? Porque aqueles que são os defensores das minorias, entre aspas, eles defendem a inclusão de pessoas com deficiência física e, ao mesmo tempo, eles fazem apologia ao aborto. Sinceramente, é muito contraditório, é muito confuso esse pensamento. Como podemos falar da inclusão de pessoas com deficiência física quando, na verdade, nós somos favoráveis ao aborto segundo essas pessoas? É muito confuso, é difícil de se entender. Então, só Deus tem o direito de tirar a vida. Esta é a máxima que nós colocamos nesta pré-aula. O outro caso é o caso de estupro, mas tem um detalhe muito importante, que não é necessária nenhuma comprovação do crime, nem autorização judicial. Então a lei é totalmente permissiva. Outra questão que é ressaltada na nossa revista
está relacionada ao fato de que um crime não pode justificar outro crime. Então, com essa lei, se justifica um crime com outro crime. O outro caso é o aborto terapêutico, que sob a alegação de que a vida de um adulto tem maior valor do que a de um ser em gestação. Então, se escolhe pelo adulto. É claro que tem casos em que a medicina tenta salvar um e não é possível, mas esta escolha premeditada sobre quem deve viver e quem não deve viver, isto não existe à luz da Bíblia Sagrada. Então, esses conceitos, eles servem para que nós possamos fazer uma reflexão mais profunda sobre este assunto. Como cristãos, como alguém que carrega a palavra de Deus, que lê a palavra de Deus, que dissemina a palavra de Deus, o amor, a vida, nós devemos nos posicionar contra o aborto, senão nós não seríamos cristãos. É impensável alguém, líder de uma grande denominação neopentecostal, que defende o aborto. É impensável qualquer tipo de líder, seja ele pastor, bispo ou apóstolo, que faz apologia ao aborto. Eu não consigo entender, sinceramente, eu não consigo raciocinar de que maneira esta pessoa encara o Evangelho, ou que Bíblia esta pessoa lê. Eu não consigo entender, mas vocês sabem que no Brasil existe isso. Então isso causa uma confusão até mesmo entre os evangélicos, a ponto de alguns quererem debater o assunto. A verdade, queridos, ela não pode ser relativizada. A Bíblia é clara quanto a este assunto e ela tem uma posição definida. Cabe a nós também termos uma posição clara e definida. Se esses conceitos foram úteis para você, não deixe de compartilhar. Deixe aí o seu joinha, inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para você receber as notificações. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.